Bom dia, minha amiga. Vamos lá para o nosso primeiro estudo. Eu quero mostrar para vocês qual livro que a gente está estudando, tá? É dessa autora aqui que eu particularmente gosto muito, a Joyce Meyer, Um Campo de Batalha na Mente, Vencendo a Batalha na Sua Mente. Também quero te falar que a minha Bíblia, que é a Bíblia que eu utilizo, é a Bíblia Viva. Então, pode ser que você leia os mesmos versículos aí na sua Bíblia e ache um pouquinho diferente. É porque essa Bíblia Viva, ela tem uma linguagem extremamente fácil. Ela é uma Bíblia super barata, super acessível e é a minha preferida. Eu já uso há 22 anos, tenho um xodó por ela, então pode ser que você note uma diferença. Se quiser adquirir essa Bíblia Viva, se você tem dificuldade de entender a Bíblia, lê e parece uma coisa difícil, complicada, compre essa versão da Bíblia Viva que você vai gostar. Também quero dizer, gente, que nós vamos estar seguindo os capítulos desse livro, mas eu posso e vou estar dando alguns exemplos muito particulares da minha vida para vocês, entendendo que nós estamos aqui no estudo exclusivamente de amigas que estão abertas para melhorar, para aprender, para conhecer, né? Então vocês vão ver que eu vou estar dando alguns exemplos particulares da minha vida. Vamos começar? Gente, vamos lá, o nosso estudo 1. Sempre que a gente está em uma batalha, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer o nosso inimigo. Por exemplo, você já se fez a pergunta, numa guerra, quem vence? O leão ou o tubarão? Aí você vai falar assim pra mim, Janaína, depende, se for na terra é o leão, se for na água é o tubarão. Pois é, nesse estudo que a gente está fazendo, nós vamos estar estudando sobre o mundo espiritual. Ele é um estudo espiritual. Então, se você me perguntar assim, Janaína, quem vence na guerra espiritual? Eu vou te responder, quem luta com armas espirituais e quem conhece o seu inimigo o suficiente para saber as fraquezas dele, aonde que pode pegar, aonde pode combater, tá bom? Então, conhecendo o nosso inimigo. Gente, olha só, o nosso inimigo, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso por natureza. O objetivo dele é contar mentiras em que as pessoas acreditem. Aí você deve pensar, Janaína, mas se a gente já sabe que ele é mentiroso, que ele vai mentir, por que a gente cai sempre nessas mentiras que ele fica contando, nesses pensamentos mentirosos que ele fica colocando na nossa cabeça? Porque ele nunca conta uma mentira completa. Ele sempre fragmenta a mentira em pequenos pedacinhos, para a gente ir provando e comendo sem perceber que a gente está ingerindo aquilo. É tipo com criança, né? Quando a criança tá sem comer e a gente reparte, ela não gosta de verdura, o que a gente faz? A gente bota a verdura disfarçada no meio da comida, porque aí quando ela estiver comendo a comida, ela vai comer a verdura. Pronto, essa é a estratégia do inimigo com as mentiras dele. Ele fragmenta bem as mentiras de forma que a gente mastigue e engula sem parecer que é mentira. Vamos lá? Você vai observar que esse tipo de mentiras que ele conta aqui nesse capítulo 1 são mentiras que ele já investe em contar desde que a gente é criança. Quando a menina tem 18 anos mais ou menos, vamos botar assim. Vamos supor que a menina tem 18 anos e ela tá pretendendo namorar sério para casar. Qual que é aquela pergunta clichê que um pai sempre faz pro namorado da filha quando vai conhecer? Olha, eu quero saber quais são as suas reais intenções com a minha filha. Por quê? Quando a gente conhece as reais intenções que alguém tem em relação a gente consegue se proteger melhor. Então, se o cara fala, olha, a minha intenção é ter uma família, ter filhos, ele vai ver se esse é o plano da filha dele, se for compatível, e aí vão começar a se conhecer para ver se isso dá certo. No caso do nosso inimigo conosco, a gente precisa pensar o seguinte, qual que é a real intenção que o inimigo tem em colocar pensamentos errados na minha mente? Primeiro, é fazer com que você não enxergue as verdades que Deus diz ao seu respeito. Esse é o primeiro objetivo, anota aí, que ele tem em mentir para você. O segundo objetivo que ele tem em mentir para você, ele adora copiar as coisas. Você vai observar, se você segue as minhas redes sociais, que vira e mexe eu coloco para os meninos axé gospel, rap gospel, rock gospel, funk gospel, forró gospel e por aí vai. Porque o ritmo, quem criou foi o Senhor. O ritmo foi criado por louvor da glória do Senhor, todos os ritmos. Mas aí o inimigo vem e copia o ritmo, introduz uma letra, introduz uma intenção e corrompe tudo aquilo.
Então é mais ou menos isso que ele faz com a nossa vida. Ele conta pequenas mentirinhas desde que a gente é criança, para quando chegar adulto a gente acreditar que aquelas pequenas mentiras eram verdades ao nosso respeito. E a gente para de escutar as verdades que Deus tem para dizer ao nosso respeito e começa a escutar as mentiras que o inimigo tem para dizer ao nosso respeito, disfarçados de verdade. Então vamos lá. O inimigo, ele já te estuda desde que você nasceu. Então ele sabe onde você nasceu, ele sabe quem te feriu, ele sabe quem te abusou, ele sabe quem te machucou, ele sabe como era o comportamento do seu pai, como era o comportamento da sua mãe dentro de casa, ele sabe aquilo que te faltou, ele sabe no que você é mais carente, ele sabe o que você mais gosta de ouvir, ele sabe o que você mais gosta de receber. Ele te estuda desde que você era pequeno, porque ele tem um único objetivo com a sua vida, é roubar seus pensamentos, sua alegria, sua paz, os sonhos que Deus tem para você, matar as suas esperanças, matar os seus talentos, matar os seus sonhos e destruir a sua vida. O objetivo dele é roubar, é matar e destruir. Então ele tem feito um estudo desde que você é muito pequena das suas fragilidades para conseguir pegar você na curva. Ele começa bombardeando a sua mente com pensamentos muito sutis de suspeitas, dúvidas, inseguranças, medos, teorias, questionamentos. Ele quer ocupar o tempo dos nossos pensamentos com aquilo que não é real, parecendo uma falsa ideia de que nós estamos nos protegendo. Estamos nos protegendo de futuros ataques que podem vir através do nosso marido, através do nosso chefe, através dos nossos pais. Olha o que a Bíblia fala sobre o inimigo em João, capítulo 8, no versículo 44. Fala bem assim, ó. Ele é um matador, é um assassino desde o início. Tá falando do nosso inimigo, tá? E também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, para ele isso é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. O objetivo dele, gente, é tentar colocar fortalezas na nossa mente. Uma maneira de nos manter escravas decorrente ao nosso modo de pensar. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, nos versículos 4 e 5. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão que venha contra aquilo que Deus planejou. Com essas armas, nós podemos dominar todo o pensamento humano e tornar ele obediente aos pensamentos de Cristo. Nessa passagem, gente, o apóstolo Paulo está falando para a gente sobre as armas que a gente precisa usar para derrubar as fortalezas que o inimigo tenta colocar na nossa mente. E ele fala o seguinte, que essas armas, elas são poderosas para destruir essas fortalezas e tornar todo aquele pensamento acelerado, todo aquele pensamento de ciúme, de suspeita, de traição, de engano, de abandono, de abuso, de estupro, de rejeição, mansinho, obediente para o pensamento do que Deus sonhou ao nosso respeito. Quais são essas armas espirituais que a gente tem? Vou mostrar para vocês o lado de Maria, uma parábola aqui, uma história que eu vou estar contando para você entender que o inimigo ele não tem pressa nenhuma para poder estabelecer uma fortaleza na sua mente. Olha só. Maria e seu marido João não estão desfrutando de um casamento feliz. Há muita discórdia o tempo todo. Eles sempre estão irritados, estão ressentidos, estão magoados com as coisas que aconteceram. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados por esses comportamentos, por esses problemas em casa. A discórdia já está transparecendo através dos trabalhos escolares dessas crianças. Eles também estão com alguns problemas no estômago, causado por esse nervoso, por essa tensão. O problema é que a Maria, ela não sabe como deixar o João ser o cabeça da família. Ela é mandona, ela é uma feminista mesmo, ela quer tomar todas as decisões, ela que quer administrar as finanças, ela que quer cuidar da criação dos filhos, ela que quer pagar as contas, ela não quer depender dele para nada.
O dinheiro próprio dela mantém ela independente do marido. E ela é muito exigente, ela é muito barulhenta, ela é muito brigona e ela é muito resmungona. A essa altura, você deve estar se pensando assim, eu já tenho a resposta, Maria precisa de Jesus. Não, Maria já é uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela há alguns anos. E houve sim uma mudança. O que a Maria não está conseguindo é controlar as ações e reações, os comportamentos dela. Ela acredita que ela vai para o céu, apesar disso que ela está fazendo, porque ela falou para Deus que ela já fez tudo o que ela podia para mudar, mas esse é o jeito dela de se comportar, e Deus que criou ela assim, ela tem dificuldade. Ela não está conseguindo, mas ela sabe que a atitude dela está errada. Ela sabe no fundo que ela precisa mudar. E ela tem sido aconselhada por algumas pessoas e alguns estudos a alterar esse tipo de comportamento na vida dela. Olha só, a resposta para Maria encontra lá em Romanos 12:2. Fala assim: Maria, não se conforme com esse século, não fica se modelando ao que as pessoas estão dizendo que é moda, que é o certo, que é o errado para a mulher, não fica se adaptando a essas novas realidades, mas se transforma, muda o seu jeito de pensar, renova a sua mente para que você possa experimentar de fato qual que é a boa, qual que é a perfeita e qual que é a agradável vontade de Deus para você e para sua família. Sabe o que acontece aqui, gente? O que pode estar acontecendo dentro da casa de muitas de nós. Maria, ela tem fortalezas na mente dela. E essas fortalezas têm estado lá desde que ela era criança. Olha só por que a Maria é assim, rebelde, mandona, resmungona, independente, não precisa de ninguém para nada. Olha só. Ela não pode controlar as emoções dela e os seus pensamentos porque o inimigo, tem investido em contar pedacinhos de mentiras para ela desde que ela é pequena. Ele elaborou bem o plano, ele não tinha pressa na vida de Maria. Na infância, a Maria tinha um pai extremamente dominador, frequentemente a espancava, apenas porque ele estava de mau humor. Se ela fizesse o movimento errado, ele descarregava a ira nela. Por anos ela sofreu sem nenhum auxílio enquanto seu pai maltratava ela e a sua mãe. Por outro lado, Maria tinha um irmão e parecia que ele era favorecido pelo simples fato dele ser um menino. E olha só o que o inimigo colocava dentro da cabeça dela desde que Maria era pequena. Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles machucaram você, eles tiraram vantagem de você desde que você é pequena. Se você fosse um homem, você estava com a vida feita. O homem pode fazer a coisa que ele quiser, ele tem muito mais liberdade, pode dar ordem às pessoas à sua volta, pode ser mandão, pode tratar as pessoas de maneira ríspida, que tá tudo bem. Isso é porque ele é homem. Consequentemente, essas pequenas mentiras na mente de Maria resultaram no quê? Ela falou: quando eu for embora dessa casa, quando eu for de maior, eu faço uma promessa para mim mesmo. Ninguém mais vai me dar ordens outra vez. E agora você imagina, repita esses pensamentos vezes e vezes e vezes, mais de 100.000 vezes na sua cabeça por mais de 18 anos. Esse é o tipo de confusão a qual o inimigo tenta fazer na nossa vida desde que a gente é pequeno. E a gente começa a projetar passados que não foram bem resolvidos no nosso futuro. E a gente, por exemplo, Maria, qual foram as armas dela? Falar assim: eu vou ter o meu próprio dinheiro, eu não vou deixar homem mandar em mim, eu não vou aceitar que homem dê peteco na minha casa, eu não aceito que ninguém me dê ordens, eu vou mostrar que não é porque é homem que tem direito de falar. Vocês estão reconhecendo o movimento feminista desordenado que tem acontecido hoje com isso? O inimigo, ele tem aproveitado da vulnerabilidade de mulheres que tiveram em casa homens abusadores ou que não tiveram nenhum homem em casa, para que elas entendam que o papel tanto do homem quanto da mulher ela é capaz de fazer sozinha. Sabe qual é a consequência disso? É a geração que mais tem mulheres ansiosas, depressivas, com síndrome do pânico e sobrecarregadas. É a maior geração de mulheres suicidas. Porque ao mesmo tempo que nós queremos tomar o mesmo papel do homem, nós estamos sobrecarregadas porque Deus criou o nosso corpo para estabelecer e para receber o papel de mulher. E a Bíblia, ela fica bem clara que quem tem que ralar
para sustentar a casa. Quem é supridor é o homem. O papel da disciplina e da correção dos filhos é do homem. O papel de ensinar a palavra de Deus dentro da casa é do homem. Mas nós estamos vivendo uma geração de homens tão displicentes que as mulheres têm assumido isso. E por isso as casas têm ficado desorganizadas, as crianças não têm referência e as mulheres estão sobrecarregadas. Essas são pequenas mentiras que o inimigo tem contado em gerações até chegar na nossa. Quando Jesus ficou em jejum, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto e lá ele foi tentado pelo inimigo. E o inimigo, a única coisa que ele sabe fazer é mentir. E ele começou a contar mentiras para Jesus, a tentar seduzir Jesus com aquilo que ele não tinha. Jesus nasceu muito pobre, então ele falava assim, olha, eu vou te dar os reinos, tá vendo aquilo ali? Vai ser tudo seu. Começou a encher o olho de Jesus com aquilo que ele não tinha tido na infância dele. É isso que o inimigo tenta fazer com a gente. Se a gente teve carência de pai, ele coloca um homem ruim, mas que aparentemente vai tampar essa carência de homem. Se a gente teve pessoas muito controladoras em casa, ele coloca você que tem que dominar tudo, você dá conta de tudo sozinha. E aquela carga que você pega, achando que você não precisa de ninguém, que você não precisa de nada, que você dá conta de tudo sozinha, ocasiona um peso, uma ansiedade, uma aceleração, uma frustração, uma depressão que você não vai conseguir lidar por muito tempo. Deus, ele fez você para carregar a quantidade de peso que você aguenta. A palavra dele diz que ele nunca vai dar uma provação para você, um desafio para você, na qual ele não saiba que ele colocou dentro de você o suporte para aguentar esse peso. Às vezes você fala, Deus, é pesado demais, eu não tô aguentando. Será que você não está pegando funções que não são suas? Por traumas que aconteceram lá no passado e mentiras que o inimigo te contou, e você reage e age assim por uma maneira? Aí Jesus nos ensina, quando ele estava lá no deserto, escutando essas mentiras do inimigo, que ocasionaram nele um chorumingo aqui dentro, ele combateu com a palavra. Uma arma que o inimigo conhece, mas detesta, são mulheres que sabem o que Deus diz a respeito delas. E se você quer saber o que Deus diz ao seu respeito, a respeito do seu casamento, dos seus filhos, do seu futuro, você precisa comer isso aqui com farinha. Porque quando o inimigo falar pra você assim, olha, mas você não tem valor, você vai falar, eu tenho valor. Eu tenho valor porque lá em Provérbios 31 diz que o meu valor é superior às joias mais finas e mais caras do mundo. Ah, Janaína, mas o seu pai te largou quando você era criança. Ah, mas a palavra de Deus diz que ainda que meu pai e a minha mãe me desamparassem, todavia ele jamais me desampararia. Ah, Janaína, mas se você não trabalhar e seu marido arrumar uma rapariga, né? Assim que a gente fala no Nordeste, arrumar uma rapariga por aí, você vai passar fome. Peraí, não. A palavra de Deus diz que até as flores dos campos, até os passarinhos nunca morreram de fome. Você já viu um passarinho morto de fome? Nunca, porque Deus cuida da comida até do passarinho, quanto mais dos seus amados filhos. Nós temos que ter uma arma de contra-ataque. E a arma de contra-ataque contra as mentiras que o inimigo nos diz é essa palavra aqui. Quando nós estamos afiadas nelas, a gente consegue reconhecer que o que ele está falando é mentira. E a gente consegue combater. Ai, Janaína, mas eu não sou muito boa de Bíblia ainda, então vou te dar uma dica. A dica mais rápida para você combater pensamentos do inimigo e conhecer os pensamentos que Deus diz ao seu respeito é adorando e louvando. Coloca aí uma playlist de louvor e adoração, aprende essas letras, pega a letra, lê, medita no que está falando. A grande maioria dos louvores está falando sobre o que essa palavra aqui diz, só que cantando. É a arma mais rápida para você combater pensamentos que o inimigo coloca na sua cabeça ao seu respeito. E outra coisa, busque ministrações, busque estudos, busque conhecer, faça o que você está fazendo agora. Porque quando o inimigo se levantar contra você, você vai ter como combater os pensamentos e as fortalezas que ele está tentando plantar na sua mente, que é o campo de batalha. Amanhã nós vamos estar vendo o lado de João, que é o marido da Maria, e entendendo melhor essa situação, entendendo melhor a situação da nossa casa.